Imagina se o rumo da sua vida e até mesmo a sua personalidade são definidos a partir da escolha do seu nome no seu nascimento. É essa a simples premissa do livro Os Nomes, o livro de estreia da autora inglesa Florence Nepp, e que foi considerado por muitos o livro do ano, e depois de fazer essa leitura, eu me incluo nessa turma também. Em Os Nomes, nós somos apresentados a uma família completamente disfuncional. A história começa a partir do momento em que a Cora, a esposa, ela vai até o cartório para registrar o nome do filho. E é a partir do momento em que ela toma a decisão de que nome que ela vai registrar o filho dela no cartório, que o rumo dessa história ela se desmembra em 3 realidades diferentes, o que chamamos na literatura de portas deslizantes. A primeira é se ela registra o nome de Bear, que é a escolha da sua filha mais velha. A segunda é se ela registra o nome do filho de Julian, que é a sua própria escolha. E a terceira realidade é se ela acata as exigências do marido, que é registrar o nome do filho com o nome dele e o nome de seu pai, Gordon. E é a partir daí que nós mergulhamos numa história em que, embora nós tenhamos 3 realidades diferentes, 3 desfechos diferentes, algumas coisas, infelizmente, não mudam. Na realidade de Bear, a Cora ela tem um filho completamente amoroso e ele e a Maya, a sua irmã mais velha, possuem um laço afetivo muito forte e também muito genuíno. Já na realidade de Julian, a história é um pouquinho diferente. Tanto ele quanto a Maya são filhos bastante introspectivos. E isso deve-se ao fato das consequências dos atos dessa história, que eu não vou explorar muito para não dar spoiler. Já na realidade de Gordon, a Cora ela assiste o filho crescer suplicando pela atenção do pai. E para isso, ele vai usar de subterfúgios muito pesados e muito impactantes para a vida da própria Cora. Embora seja uma história de ficção, a autora ela traz uma realidade nua e crua para essa história. E infelizmente é um número que cresce cada vez mais e que a gente vê cada vez mais nos jornais. E infelizmente tem pessoas também que presencia famílias que vivem essa realidade, que é a da violência doméstica. E quando eu disse lá no começo desse vídeo que a sinopse dessa história é muito simples, eu acredito que a autora ela fez isso propositalmente. E também foi uma forma de nos provocar para a mensagem que ela de fato gostaria de transmitir. E eu notei isso já logo no primeiro capítulo, antes mesmo dessa história se desmembrar em 3. E foi um trechinho muito curto de um diálogo entre a Cora e a sua filha Maya. Por que é tão importante assim para o papai? O negócio do nome igual. A vontade de Cora é dizer que é importante porque tem uns homens grandes que se sentem pequenos por dentro, porque alguns deles, como o pai de Gordon, levam a vida certas de que são tão superiores que acham que os filhos e os filhos dos filhos devem ser todos feitos em homenagem a eles. Porque às vezes a necessidade dessas pessoas de agradar as gerações passadas é maior do que a de amar as futuras. Para mim, esse pequeno trecho já foi um prelúdio do que eu encontraria nesse livro. E realmente foi uma história bastante densa, bastante sobrecarregada de realidade. E era muito importante realmente manter a simplicidade, justamente para que nós, leitores, não corrêssemos o risco de nos perder em distrações durante o livro e perder o foco na real mensagem que a autora queria transmitir pra gente. Em todas essas 3 realidades, a autora, ela destrinchou, ela descascou todas as camadas de seus personagens de uma forma perfeita. E eu acho que esse foi o grande responsável por nos trazer uma conexão com o livro, com esses personagens, essa sensação inacabável de empatia enquanto você lê cada capítulo. E se eu vir aqui nesse vídeo e falar de uma forma muito simplificada que eu devorei esse livro, vai parecer até um pouco sádico, mas a verdade é que você quer devorar esse livro, você não consegue parar de ler esse livro porque a todo momento você quer encontrar uma esperança para aqueles personagens. Você quer acreditar que em alguma das realidades o Gordon pai, ele realmente foi um bom pai, um bom marido, não só um bom médico. E aí que a Florence Nepp nos puxa para a realidade
e mostra que a violência doméstica, ela não pode ser romantizada. E nesse caso, a violência doméstica, ela fez reféns silenciosos nessa família inteira. A Cora, ela não só sofria violência doméstica, mas também psicológica. E esse é um outro ponto que a autora reforça muito a realidade dentro dessa ficção. As mulheres que vivem esse cenário, elas são violentadas de inúmeras maneiras e elas são levadas a acreditar que elas merecem viver aquele tipo de violência. E é por isso que muitas delas nunca saem dessa vivência. Elas até tentam fugir, mas elas acabam voltando. Porque os seus algozes fazem elas acreditarem que elas não vão conseguir viver uma vida plena sem eles. A mulher, ela é forçada a ser dependente financeiramente do homem. O homem usa os filhos e todo o seu poder financeiro para ameaçar tirar os filhos da mulher, dentre tantas outras atitudes que vão além da violência física. Esse livro definitivamente merece 5 estrelas, porque ele, de nenhuma maneira, mesmo que inconsciente, tenta romantizar essa situação. O filho, mesmo que seja Bear Julian Gordon, ele é um baita de um termômetro pra gente enquanto a gente faz essa leitura de como que essa realidade da Cora e de toda a sua família vai ser conduzida. Muitas das coisas que acontecem no livro, elas já são narradas por antecipação e depois a autora ela explica com mais detalhes, o que faz você se prender ainda mais à leitura. Aqui os capítulos são longuíssimos, mas assim, você nem sente o tempo passar enquanto você lê. Quando você se dá conta, você já tá terminando mais um capítulo. E é um livro que fala sobre pessoas de uma maneira muito, muito, muito honesta. Fala sobre sentimentos diante de situações bastante sérias, bastante reais, que causam efeitos colaterais inúmeros, não só para quem vive carnalmente aquilo, mas também para quem presencia aquilo. E como tantas atitudes como essas podem trazer marcas incuráveis para todas as pessoas que estão envolvidas nisso. É um livro avassalador, reflexivo, denso, poderoso e inesquecível. Tem livros que a gente lê e se esquece muito rápido, né? Infelizmente. E não é nem por ser um livro ruim ou fraco, mas é porque a gente, hoje em dia, a gente consome muitas coisas, né? A gente consome muitas coisas que vêm da internet, de livros, de filmes, de séries. E principalmente depois de certa idade, isso acaba embolando muito mesmo o meio de campo. Mas Os Nomes é um livro que vai entrar naquela parte da estante em que se torna uma história inesquecível. Eu tentei ao máximo fazer essa resenha sem dar nenhum tipo de spoiler, porque eu queria que esse vídeo fosse não só para quem já leu Os Nomes, mas também para você que tem curiosidade de ler e buscou alguma informação a respeito antes de adquirir o seu exemplar. Mas vai sem medo, porque de fato Os Nomes, ele é um livro que faz jus a todos os elogios que ele vem recebendo desde abril desse ano, que foi quando ele foi lançado aqui no Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero saber a sua opinião a respeito desse livro aqui nos comentários. E se você chegou por aqui agora, eu te peço para se inscrever aqui no canal, porque eu espero encontrar todos vocês novamente aqui no meu próximo vídeo. Beijos e até a próxima!